Saudações, candidatos, sejam bem-vindos ao nosso canal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Antônio, professor de Matemática e Física aqui do curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Essa é a nossa segunda aula de propriedades dos determinantes. Então, se esse assunto é do teu interesse, se você está estudando aí, se você é aluno do ensino médio e está estudando esse conteúdo, cara, assiste esse vídeo, pois pode te ajudar, pode reforçar o teu conhecimento e a sua preparação. Na primeira aula de propriedades dos determinantes, nós falamos aí de algumas propriedades, as primeiras propriedades importantes, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade. Se você não assistiu a outra aula ainda, vai lá e assiste, mano, tá bom? Nós vamos dar continuidade aqui a partir da propriedade que eu chamo aqui de propriedade 5. Se esse conteúdo aí é do teu interesse, mano, já faz a sua inscrição no nosso canal, dá aquele like maneiro aí para a gente poder alcançar mais jovens que têm o mesmo objetivo que você, que é ser aprovado numa escola técnica ou numa escola militar. Então vamos lá, a propriedade 5 aqui dos determinantes é a propriedade que diz o seguinte, ó, vamos lá. Se uma matriz tem filas paralelas iguais, quando a gente fala fila, não esquece, tá bom? A gente está falando de colunas ou linhas. Então, se uma matriz tem duas colunas iguais ou tem duas linhas iguais, o determinante, cara, dessa matriz é nulo. Isso aqui é uma das propriedades que mais aparece aí em prova e que pode fazer você economizar muito tempo na hora de resolver uma questão. O aluno que estuda muito, que faz avaliações frequentes, que está sempre resolvendo exercícios, ele tem muito mais chances, cara, de aprovação, porque ele consegue fazer uma prova muito mais rápido do que um outro candidato que não está bem preparado. Observação, eu estou falando de candidato preparado, tá legal? Não estou falando de candidato inteligente. Preparação não tem nada a ver com a inteligência. Eu canso de ver aqui no curso muitos alunos inteligentes que, cara, que não conseguem ter um bom resultado nos nossos simulados. E eu vejo muitos alunos que têm muitas dificuldades, muitas limitações, mas os caras são, assim, extremamente esforçados, mano. Os caras resolvem muitas questões, assim, por dia, repetem muitas questões. Esse aluno, ele fica muito mais bem preparado para uma avaliação, para uma prova de concurso, do que o aluno inteligente, que acha que não precisa estudar. Então, vamos lá. Então, nesse primeiro exemplo que eu trago aqui para você, observe que nós temos aqui, ó, a primeira linha da nossa matriz exatamente igual à terceira linha. Então, o determinante dessa matriz aí, cara, vai ser nulo por esse motivo, tá bom? Claro que existe uma demonstração matemática, tá? Como aqui o nosso foco é te mostrar a propriedade, né, e não te mostrar a demonstração, vou te mostrar a propriedade com exemplos, tá? Não vou fazer a demonstração matemática para você, mas existe a demonstração dessas propriedades aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos calcular aqui o determinante dessa matriz aí, ó. 2 vezes 1 vezes 1, isso vai dar 2, menos 1 vezes menos 2 vezes 2, isso vai dar mais 4, confere? E 1 vezes menos 1 vezes 0, isso vai dar 0. Sinal negativo, abra um parênteses aqui, ó. E agora vamos fazer as multiplicações no sentido contrário, tá bom? 1 vezes 1 vezes 2, isso dá 2. Aqui agora, ó, menos 1 vezes 0 vezes esse 1 aqui, isso vai dar 0. E para finalizar, 2 vezes menos 1 vezes menos 2, isso vai dar mais 4. Então, observe que nós vamos obter aqui, ó, 6 menos 6, determinante da nossa matriz, deu 0. Agora, por que deu 0, professor Luiz Antônio? Isso aconteceu porque ela tem duas linhas iguais. Toda vez que uma matriz tem duas linhas iguais, o seu determinante é 0, o seu determinante é nulo, tá bom? Espero que você esteja anotando isso daí, tá legal? Não assiste apenas o vídeo, você tem que assistir
com uma folha de papel, com lápis, com caneta do lado fazendo anotação. Faça os cálculos aí, esses cálculos que eu fiz, faça os cálculos aí no seu papel também, até para conferir, né? Vai que eu errei alguma conta aqui, de vez em quando eu erro aqui, todos nós podemos errar, só erra quem faz, tá bom? Presta atenção agora nessa propriedade 6 aqui que eu trago para você, cara. Essa propriedade aqui é uma propriedade muito interessante, que pode te ajudar muito, pode fazer você economizar tempo na hora de você estar fazendo a sua prova, tá bom? A propriedade diz o seguinte: se uma matriz tem uma fila que é combinação linear de outras filas, o seu determinante será nulo. Como assim, professor Luiz Antônio? Combinação linear, eu não sei o que é isso. Eu vou explicar para você no exemplo que nós temos aqui, ó. Nós temos aqui uma matriz 3 por 3, observe. O determinante dessa matriz é 0, tá? Você pode calcular aí o determinante, que é 0, e eu vou explicar para você por que esse determinante é 0. A terceira linha da nossa matriz, ela é uma combinação linear da primeira com a segunda. Mas como assim, Luiz Antônio, combinação linear? Bom, combinação linear é o que chamamos de uma combinação de operações envolvendo adição e multiplicação, tá bom? Com essas duas linhas. Observe aqui que na primeira linha nós temos os seguintes elementos. Ó, nós temos os elementos 1, 2 e menos 1. E na segunda linha nós temos 2, 1 e menos 1, tá bom? Eu vou mostrar para você o conjunto de operações que nós vamos fazer com essas duas linhas que vai dar a terceira. E o conjunto de operações é esse aqui, ó. A gente multiplica a primeira linha toda por 2. Todos os elementos da primeira linha a gente vai multiplicar por 2, aí vamos ficar com 2, 4 e menos 1. Você concorda comigo? Os elementos da segunda linha que estão aqui, ó, eu vou repetir. Isso aqui é muito parecido com aquelas manipulações algébricas que nós fazemos em sistemas, né? Na verdade, estão totalmente relacionados, tá? Então, vou colocar aqui e vou somar os elementos. Olha o que a gente vai obter. 4, 5, opa, aqui não é menos 3, aqui é menos 1. Então, vou somar aqui, ó, aqui também, aqui é menos 2, né? Errei aqui. Multiplicando, ó, 1 por 2 dá 2. Multiplicando esse 2 aqui por 2, 4. E multiplicando esse menos 1 aqui por 2, dá menos 2. E agora, somando as duas linhas, olha o que a gente obtém. A gente obtém os elementos 4, 5 e menos 3, que são exatamente os elementos da terceira linha aqui da nossa matriz. Tá vendo? Então, o que acontece? Isso é chamado de combinação linear. Quando você faz um conjunto de operações com linha e coluna, tá bom? Com duas filas, e aí você obtém uma terceira linha, o que está acontecendo aqui. Então, a terceira linha dessa matriz aqui, que é essa daqui, ó, 4, 5 e menos 3, é uma combinação linear da primeira com a segunda. Toda vez que isso acontece, o determinante da matriz é nulo. É claro que isso não é tão óbvio, isso nem sempre vai ser fácil de você observar, tá legal? Mas isso é prática. Faz parte do estudo da matemática, faz parte da sua preparação, cara. Isso é prática. Você tem que praticar, você tem que fazer listas, bateria de exercícios para você observar isso. E, claro, eu vou calcular aqui o determinante para você, para a gente conferir que dá 0, tá bom? Aqui, ó, 1 vezes 1 vezes menos 3, isso vai dar menos 3. 2 vezes menos 1 vezes 4, isso vai dar menos 8, espero não ter errado conta, e agora, ó, menos 1 vezes 5 vezes 2, isso vai dar menos 10. Sinal negativo, abro parênteses e agora a gente faz no sentido contrário, ó. Menos 1 vezes 1 vezes 4, menos 4. 2 vezes 2 vezes menos 3,
isso vai dar 4 menos 12, confere. E agora 1 vezes 5 vezes menos 1, isso vai dar menos 5. Vamos ver se vai dar zero esse negócio aí. Vamos lá. Então, desse lado aqui, ó, fora do parênteses, nós temos menos 21. E dentro do parênteses, nós temos menos 21 também. Logo, menos 21 mais 21, cara, zero. Então, determinante da matriz deu zero. Por que que deu zero? Porque uma linha é combinação linear das outras. Então, nós temos aqui que a terceira linha dessa matriz é a combinação linear da primeira com a segunda, tá bom? Isso aqui você tem que repetir, não tem jeito, tá bom? Não tem jeito, você tem que repetir isso. Propriedade 7 aí dos determinantes diz o seguinte: se todos os elementos de uma matriz são nulos, exceto os elementos da diagonal principal, o determinante é o produto desses, ou seja, será o produto dos elementos da diagonal principal. Essa propriedade é bem tranquila da gente observar, né? da gente verificar, tá bom? Não estou falando em demonstração, estou falando em verificação. Então, olha para o exemplo aí. Nós temos uma matriz onde todos os elementos são nulos, exceto, olha só que interessante, exceto os elementos da diagonal principal, que são os elementos 1, menos 2 e 3. Então, quando isso acontece, cara, é só você multiplicar esses elementos da diagonal principal aí, tá bom? 1 vezes menos 2 vezes 3, que vai dar menos 6. Esse é o determinante dessa matriz aí. Se você quiser, você pode fazer aquele processo, né? Aqui, ó, menos 1 vezes menos 2 vezes 3, tá vendo? Isso vai dar menos 6. Depois, ó, 0 vezes 0 vezes 0, isso vai dar 0. Depois, 0 vezes 0 vezes 0, isso vai dar 0 também. Sinal negativo, abre o parênteses. Olha o que vai acontecer se você multiplicar no sentido contrário. Aqui, ó, 0 vezes menos 2 vezes 0 dá 0. 0 vezes 0 vezes 3, isso dá 0. E 1 vezes 0 vezes 0, isso dá 0 também. Ou seja, o determinante dá menos 6, que é o produto dos elementos da diagonal principal. Então, cara, essa propriedade é bem tranquila, pode ajudar muito a você na hora da tua prova, fazer você economizar o quê? Tempo. Enquanto você resolve essa questão aí, sei lá, em 20 segundos, 25 segundos, o teu candidato, o teu concorrente que não conhece essa propriedade, o cara vai perder 1 minuto, 1 minuto e meio, sabe? Então, você economiza bastante tempo. Na prova, não esquece, você tem que procurar as questões mais rápidas. A propriedade 8 que eu trago para você aqui também, cara, aparece muito em prova. Vamos lá. Ao multiplicar uma matriz de ordem n, uma matriz quadrada de ordem n, por um número k, esse k pertencente ao conjunto dos números reais, o seu determinante fica multiplicado por k elevado a n. Isto é, considere uma matriz quadrada de ordem n. Se o determinante dessa matriz quadrada é x, então o determinante de k vezes a vai ser k elevado a n vezes x. Olha que interessante essa propriedade, vou te mostrar um exemplo aqui, ó. Então, nós temos aqui o determinante de uma matriz de ordem 2 por 2, tá bom? Que deu 5, o determinante deu 5. Agora, multiplicando essa mesma matriz aqui, ó, todos os elementos dela por 3, ou seja, nós fazemos 3 vezes, aqui, ó, 1, 2, menos 1 e 3, multiplicando a matriz toda pelo número 3. Tá vendo? Se a gente multiplicar todo mundo por 3, é claro, nós vamos obter uma outra matriz. Seus elementos todos multiplicados por 3. Tá certo? O determinante dessa nova matriz, cara, vai ser igual ao determinante da matriz original vezes o 3 elevado ao quadrado. E isso está sendo demonstrado aqui para vocês, ó. Tá bom? Então, está aqui, ó, 3 ao quadrado. Por quê? Porque o 3 é o fator que foi multiplicado
que multiplicou a matriz, está aqui o 3 na frente. E o expoente, que é o 2, cara, o expoente, que é o 2, ele é o n, ele é a ordem da matriz, tá bom? Então, porra, propriedadezinha muito bacana que faz economizar tempo. Vou te dar um exemplo numérico aqui. Então, tá aí, ó. Considere a matriz A 3 por 3, tá o quê? O determinante da matriz A tem a valor 4. Calcule o determinante da matriz 2A. Observe que nós não conhecemos a matriz A, tá bom? Nós só sabemos que ela é do tipo 3 por 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. Nós conhecemos o valor do determinante dessa matriz e a gente quer o determinante do dobro da matriz A. Então, aplicando a propriedade, cara, vai ser muito tranquilo. O determinante dessa matriz 2A vai ser igual ao determinante vai ser igual a 2 elevado a 3 vezes o determinante original, tá bom? Ou seja, vai ser 8 vezes 4, que vai dar 32. Professor Luiz Antônio, eu não entendi. Esse 2 aqui, gente, é exatamente o número que está multiplicando a nossa matriz original, tá bom? E esse 3 aqui é a ordem da matriz original. Observe que a nossa matriz ela é do tipo 3 por 3, ó. Então, cara, aplicando a propriedade, conhecendo a propriedade, você economiza muito tempo, você resolve muito rápido, tá bom? O aluno que não estuda, que não tem prática, que não tem o hábito de sempre estudar isso, fazer revisões, resolver exercícios, o cara não vai conseguir resolver isso na prova, ou ele vai ficar muito tempo, tá bom? O que vai prejudicar ele. Você que está preparado, você vai ganhar tempo. Eu espero que essa aula tenha ajudado você, tenha sanado a sua dúvida. Eu espero que você tenha tomado nota de tudo que eu falei aqui, tá bom? Eu desejo a vocês bons estudos, sucesso e que você consiga alcançar o seu objetivo, que é ser aprovado. Um grande abraço e até a próxima aula.